livro de 2 Samuel, capítulo de número 7. A partir do primeiro versículo, amém? Aqueles que não estão acompanhados da sua Bíblia, você pode ler aqui no nosso slide, tá bom? Amém? Diz assim o Senhor: estando o rei Davi em seu palácio, e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em um palácio de cedro, e a arca de Deus dentro de uma tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Naquela mesma noite, porém, veio a palavra do Senhor ao Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor: edificará tu uma casa para minha habitação? Em casa nenhuma habitei, desde os dias em que fui subir os filhos de Israel do Egito até os dias de hoje. Mas tenho andado em tendas e em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qual as tribos de Israel, a quem andei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edifiqueis uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada e de trás das ovelhas, para que foste soberano sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti. Fiz para ti grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja, e não mais seja perturbado. Nunca mais os filhos da perversidade os aflijam como de antes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que ele te estabelecerá dinastia quando os teus dias forem completos e vieres a dominar com os teus e vieres a dormir com teus pais. Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sai das suas entranhas, e estabelecerei o seu reino. E este edificará uma casa em meu nome, e estabelecerei o trono de seu reino para sempre. E eu lhe serei pai, e ele me será filho. Se vier a fazer o que é errado, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. A minha benignidade, porém, não retirarei dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de mim, e o teu trono será estabelecido para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Amém, Jesus? Poder se sentar para a glória de Deus. Irmãos, de hoje até o último domingo deste mês, o último domingo deste mês é do dia 31 de agosto, nós estaremos falando de algo muito importante
para nós que estamos buscando ao Senhor, para nós que queremos ver as mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós estaremos então ministrando e estaremos buscando essa aliança com Deus, esse compromisso com o Senhor, que não é um qualquer, vamos dizer assim, não é uma qualquer situação, não é uma qualquer intimidade. Ter uma aliança com Deus é algo profundo. Aliança é coisa de compromisso. É algo que nós vamos praticar para nos aproximar de Deus e Deus se aproximar de nós. E é interessante que em toda a Bíblia você vai encontrar esse termo aliança, porque Deus usa desse termo aliança para ter compromisso, para ter intimidade, e não uma intimidade superficial, mas uma intimidade profunda com os seus filhos, com os teus servos. Então, de hoje ao dia 31, que é o último domingo do mês, nós estaremos de uma maneira profunda aqui os domingos buscando esse compromisso com Deus, buscando essa aliança com o Senhor, que vai mudar a sua vida e que vai mudar a sua história. Porque uma aliança com Deus, ela não é determinada por nós somente. A aliança é um acordo entre duas partes. Então, a aliança, Deus precisa concordar e nós precisamos concordar com os termos e com as obrigações que levam acerca daquela aliança. E quando nós falamos de aliança com Deus, nós estamos falando de algo espiritual, mas que reflete de uma maneira positiva, de uma maneira clara no mundo real. É algo transcendente, é algo que foge da compreensão daqueles que não têm o Espírito de Deus. É algo que foge da compreensão daqueles que não conhecem o Senhor. Mas eu creio que nessa jornada, até o último dia, até o último domingo deste mês, você, eu, nós, estaremos, aleluia, diante do Senhor, para aceitar a aliança que Ele tem preparado e prometido e oferecido para cada um de nós. Será que eu posso ouvir um amém? Graças a Deus. Amados, falando de aliança, o Senhor me levou para o rei Davi. O rei Davi é um dos nomes mais conhecidos da Bíblia. É até hoje um dos grandes em Israel. No entanto, há em Jerusalém uma estátua, que remete ao rei Davi. De tão especial que esse homem foi para Deus, foi para Israel e é dentro da história bíblica um exemplo também para nós. E é interessante que Davi, ele não foi um super-homem, ele não foi um super-humano. Davi foi um homem de carne e osso como eu e você. Foi um homem sujeito às mesmas paixões, sujeito a erros, a pecados. Ele caiu, mas se levantou de uma maneira que não deixou de ser recebido pelo Deus da sua vida, a qual ele tinha uma aliança. Amém? Quando nós falamos de Davi, é claro que nós precisamos voltar um pouquinho na história, porque o primeiro rei de Israel começa com Saul. Em 1 Samuel 9:10, Saul vai ser ungido rei de Israel. Até então Israel, o povo de Israel, o rei de Israel era o próprio Deus, através do próprio Samuel. Samuel, ele era juiz, Samuel, ele era profeta, Samuel, ele era sacerdote sobre Israel. E Deus falava com Samuel, Samuel falava com o povo.
Mas o povo de Israel, vendo que todos os seus moradores ao lado, todos os seus vizinhos, todos os povos que haviam do lado de Israel tinha rei, eles pediram um rei também para o Senhor. Deus então providencia um rei humano e ainda coloca o termo sobre Israel: olha, vocês não querem mais que eu seja o seu rei? Não tem problema. Vou colocar um rei, vou escolher um rei dentro dos homens de Israel. Só que esse rei vai colocar impostos, você vai ter que ceder para ele a sua terra. Aí Deus colocou um monte de questão, mas mesmo assim o povo de Israel aceitou. Então diz a palavra do Senhor que Deus escolhe Saul. Saul passa a ser rei de Israel. E entenda que neste momento, até neste momento, não se fala de Davi. Davi está guardado um tempo. Por quê? Porque Davi ainda não é nascido. Davi vai nascer depois de 10 anos que Saul está como rei. E quando Davi chega à sua idade de mais ou menos 17 anos, a Bíblia diz que é antes dos 20, com uma idade já entendida. Diz então que o Senhor, no Salmo de número 89 e versículo 20, a palavra do Senhor diz que Deus achou Davi. Se Deus achou Davi, é porque Saul já havia falhado. E é interessante que Deus ele dá 1, 2, 3 oportunidades para que o homem se arrependa do seu mau caminho. Mas Saul entrou por um caminho irreversível para o próprio Saul. Então Deus vai encontrar Davi. E quando eu leio esse salmo de número 89, o versículo 20, se Deus procura, é porque não é fácil de achar. Amém, Jesus? Mas aonde Deus vai encontrar Davi? Apacentando ovelhas. E quando Deus encontra Davi lá, apacentando ovelhas, e nós lemos aqui, ele estava entre ovelhas malhadas, ele era o pastor daquelas ovelhas. Entendo o que eu quero te dizer nessa noite, aleluia. Ele estava lá, ninguém tinha o foco sobre ele, os holofotes não estavam sobre ele, ninguém perguntava dele, ele estava lá, aleluia, no meio daquele deserto, apacentando ovelhas, sozinhos, mas os olhos de Deus já estava sobre a sua vida. Porque Deus não é aquele, meu irmão, que faz as coisas nas últimas horas. Deus não é aquele, meus irmãos, que espera acontecer o pior para depois agir. Não, Ele não é homem. Quando Saul deu sinais que já não era mais com o Senhor, quando Saul começou a desobedecer a aliança, começou a quebrar a aliança que tinha com Deus, Deus então já vai adiante, procurando outro rei para o seu povo Israel. E diz a palavra do Senhor, aleluia, que em 1 Samuel, capítulo de número 16, Deus pede para Samuel pegar o seu chifre de carneiro cheio de azeite e ir até a casa de Jessé. E quando Samuel vai até a casa de Jessé, escondido, é claro, diz a palavra do Senhor que ali Deus confirma a palavra. E depois de todos os seus filhos, de todos os filhos de Jessé ter passado diante de Samuel, e Deus não tinha dito que nenhum daqueles era o rei, Samuel disse então a Jessé: acabaram teus filhos?
E Samuel e Jessé vai dizer: não, ainda tem mais um, o mais novo. Ele está apacentando as ovelhas. E Samuel fala: então manda chamá-lo, porque enquanto ele não chegar, nós não vamos nos assentar. Aleluia, não tinha ninguém, aleluia, enxergando Davi lá naquele deserto, apacentando ovelhas, não tinha um homem sequer, aleluia, para ver a grandeza de Davi, mas Deus já tinha os teus olhos voltados para a sua vida. Às vezes você entrou aqui hoje, aleluia, chateado, amargurado, às vezes você entrou aqui hoje, e às vezes você está sentindo teu coração esse vazio, porque pessoas deixaram de falar com você, deixaram você de lado, não querem saber da sua amizade mais. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus está te olhando, Deus está te vendo, e Deus está trabalhando dentro dessa história para mudar a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Porque é assim que Deus faz. Deus não olha como o homem olha. Deus não age como o homem age. E quando Davi chega, o Espírito de Deus fala com Samuel e revela a Samuel: esse é o meu escolhido, o mais novo. Entenda que um monte de tradições são quebradas aqui, porque tinha que ser o primeiro, tinha que ser o mais velho, era dele a honra de ser escolhido. Mas Deus quebra a tradição para mostrar que Ele vai naquilo que Ele quer, e faz a hora que Ele quer, e escolhe quem Ele quer. Amém, Jesus? Diz então que a partir daquele momento, Davi é ungido por Samuel no meio da sua família. Entenda, ele é ungido, mas a aliança ainda não é estabelecida. Ele é escolhido, ele é separado, mas a aliança de Deus ainda não está firmada. Eu acho interessante porque Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que o filho de Davi vai escrever, o rei Salomão, diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo para que a aliança seja firmada. O homem, quando conhece a sua futura esposa, primeiro eles vão namorar, e o namoro é o momento do conhecimento, é o momento da mulher conhecer o homem, a mulher. Conhecer, que eu estou falando de situações da vida, do que gosta de ver, do que gosta de falar, do que gosta de comer, né? Quais são as suas emoções. Depois vem o tempo do noivado, que é a preparação para o casamento, que é o momento onde os dois começam a sonhar, guardar recursos, para que até que venha o momento do casamento. E só neste momento do casamento são trocadas alianças. Quem está entendendo, diga amém. Nós temos na cultura ocidental, trocamos aliança de namoro, trocamos aliança de noivado, mas a aliança mesmo é quando se dá no santo matrimônio. É quando se faz o juramento diante de Deus. É onde tanto o homem como a mulher está sabendo do seu compromisso e está sabendo das suas obrigações dentro daquela aliança que está sendo firmado entre ele e a sua futura esposa. Então entenda, Davi é ungido rei, mas a aliança ainda não está firmada. Davi vai passar 13 anos para assumir o reino de Israel. Por quê? Porque Saul promove uma perseguição contra ele.
Davi foge para um lado, Davi foge para o outro, Davi até para a Filístia foi se esconder, aleluia, de medo de Saul, porque ele não tinha medo de Saul propriamente, ele não podia colocar as tuas mãos, ele tinha medo de colocar as tuas mãos sobre Saul. Porque ele mesmo orou a Deus e disse: longe de mim botaram as minhas mãos no rei Saul, o ungido de Deus. E olha que Saul esteve na mira da sua espada e ele não matou. Passa-se 13 anos. Davi é ungido rei antes do 20. Com 30 anos, Davi chega ao reinado de Israel. Davi é ungido 3 vezes. Davi é ungido por Samuel como rei de Israel. Davi é ungido pelas tribos de Judá, pelos anciões de Judá, pelo sacerdote que é em Judá. E Davi é ungido por Israel. Porque até então, na época de Davi, Israel e Judá eram o mesmo reino. Mas havia, aleluia, sacerdote nos 2 lugares. Quem está entendendo, diga amém. Então Davi é ungido 3 vezes. Mas ainda a aliança não está estabelecida. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você está caminhando, às vezes você está andando, às vezes você, aleluia, está, aleluia, nessa caminhada, nessa jornada da tua vida, não está nada fácil hoje para você, mas eu quero te entender, eu quero que você entenda uma coisa, que está chegando a hora, aleluia, desta aliança ser firmada de uma vez por todas na tua vida, porque não é, aleluia, algo, aleluia, que não é acessível, não, é algo acessível, que Deus está preparando para você. E diz a palavra do Senhor então que aqui em 2 Samuel no capítulo 7, Deus então vai fazer uma aliança com Davi. Sabe quantos anos? 40 anos depois. 40 anos depois que Davi assume o trono de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Alguns estudiosos dizem que essa aliança aconteceu 20 anos depois que Davi assume o trono de Israel. Com 50 anos. Alguns estudiosos defendem que aconteceu isso com 70, indo para 80 anos. O tempo preciso não é importante para nós. O que é importante para nós é que você saiba que a aliança de Deus há um tempo para ser determinada na nossa vida. E quem é o dono deste tempo? O próprio Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. É no tempo do Senhor, aleluia, que Deus firme essa aliança conosco para fazer a diferença na nossa vida. E diz então que o Senhor, Ele vai colocar o que? Um desejo no coração de Davi. Davi, ele vai se encontrar longe da guerra. Porque Davi, ele guerreou muito em toda a sua vida. Ele venceu muitas nações em batalhas. Ele lutou muitas vezes contra os filisteus. E Davi já se encontrava cansado das guerras, das batalhas, das lutas. Às vezes você entrou aqui hoje cansado das batalhas da sua vida, das lutas da sua vida. E muitas das vezes você ora a Deus dizendo: Senhor, até quando, meu Deus? Até quando essas lutas, essas batalhas vão permanecer na minha vida? E eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Essas lutas e essas batalhas na sua vida e na minha vida, ela tem dia e tem hora para acabar, aleluia. Porque Deus, Ele vai firmar uma aliança conosco. E quando Deus, Ele traz a paz sobre Israel,
Quando Deus, aleluia, dá descanso a Davi de todos os seus inimigos. Então Davi, ele acorda numa manhã e a sua mente fica pensando, e ele fica olhando o seu palácio, ele fica olhando o luxo do seu quarto, ele fica olhando toda aquela grandiosa construção que foi feita para que ele reinasse sobre Israel. Então ele chama o profeta Natã, e ele diz: Natã, olha onde eu estou vivendo hoje, fazendo distinção daquilo que ele viveu no passado, lá atrás, apacentando ovelhas. Eu vivo num palácio de cedro, Natã. Mas a tenda do Senhor está debaixo de uma tenda. Então Natã, neste momento, Natã não é dirigido por Deus. Neste momento, Natã é dirigido pela história. E a história dizia que Deus era com Davi. Quem está entendendo, diga amém. Pelos fatos de Davi ter vencido as guerras, pelo fato de Davi nunca ser ferido por espada, sendo o fato que Davi não caiu em nenhuma das batalhas, sempre venceu. Era fato que Deus era com Davi. Então Natã é movido pela história. Davi, faz o que está no teu coração, porque Deus é contigo. Muitas das vezes eu olho para um irmão, olho para a irmã, que bem, tu é uma bênção, Deus tem vitória para você, aleluia. Às vezes nós olhando a história, a caminhada, o esforço, aleluia, as lutas, e a pessoa permanece de pé. Olha, Deus é com você, Deus está com você, vai dar tudo certo. Mas entenda, nós estamos olhando a história. Nós homens estamos olhando o que os nossos olhos vê. Mas Deus conhece o futuro. Deus conhece mais profundamente do que o homem. Então quando Natã, o profeta, abre a boca e fala: Davi, rei, faz o que está no teu coração. Deus lá do céu fala: opa, para aí, Natã, deixa eu falar com Davi. Quem está entendendo, diga amém. Há momentos que Deus não vai mandar profeta. Há dias que Deus não vai mandar ninguém bater na porta da tua casa. Não vai chegar um WhatsApp santo na tua mensagem. Aleluia. Nenhuma, nem nada de ninguém, de homem nenhum vai chegar na tua vida. Sabe por quê? Porque Deus quer falar com você. Porque Deus quer trazer o teu conhecimento. E diz a palavra do Senhor, então, aleluia, que Deus chama Natã e fala: assim diz, aleluia, disse naquela mesma noite, porém veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificarás tu casa para a minha habitação? Olha a pergunta que Deus faz. Eu sabia que Davi não poderia edificar uma casa para ele. Por quê? Porque Davi tinha as mãos sujas de sangue. Davi, em nome do Senhor dos Exércitos, defendendo o povo de Israel, matou muita gente, derramou muito sangue. E Davi não poderia, em hipótese alguma, construir uma casa para o Senhor. Então o Senhor fala: você, Davi, vai fazer uma casa para mim? E ele diz: desde quando eu tirei o povo de Israel do deserto, eu tenho morado em tendas, em tabernáculos, por onde o povo vai, eu tenho andado no meio dele. Agora quer você fazer uma casa para mim? Digo, Davi,
você não fará uma casa para mim. Que balde de água fria. Que balde de água fria. Às vezes você acha que vai, né? Não, agora vai. Agora tá tudo certo. Agora vai arrebentar. Aí chega Deus e... Opa! Peraí. Não é do seu jeito, não. É do meu jeito. Ele está entendendo? Diga amém. Não, agora vai. Agora eu vou fazer uma aliança com Deus. Agora eu não falto mais na igreja. Agora eu não deixo mais de orar. Agora eu vou levantar todo dia. Eu vou dobrar meu joelho para orar a Deus. Às vezes nós, seres humanos, falhos e pecadores, determinamos algo como se fosse uma aliança com Deus. Só que Deus lá do céu fala: para. Não é do seu jeito. É do meu jeito. Está entendendo? Diga amém. E diz a palavra do Senhor que Deus então começa a revelar a Davi. Olha o que Deus fala. Deus só fala a verdade a Davi. Ele diz: agora pois, assim dirás ao meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos exércitos. Eu te tomei da malhada. Ele tomou de quem? Das ovelhas malhadas. Meu Deus do céu. De trás das ovelhas. Para que fosse soberano sobre o meu povo Israel. Fui contigo por onde quer que foste. Destruí os teus inimigos diante de ti. Fiz para ti grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Nunca mais os filhos da perversidade os aflijam como de antes. Desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o povo de Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os seus inimigos. E o Senhor declara que Ele te estabelecerá dinastia. Deus não permite, naquele momento que Davi tem de reconhecimento de Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, ele tenta fazer uma aliança com Deus para construir uma casa para o Senhor. Um templo para Deus. Deus falou: não, você não vai construir um templo, porque os termos da aliança não vai ser como você quer. Os termos da aliança vai ser como eu quero. E ele vai dizer: eu te escolhi. Você estava lá no deserto, atrás das ovelhas malhadas, escondido, ninguém te viu, mas eu te vi. Te dei vitória, te honrei. O teu nome hoje é conhecido em toda a terra. É conhecido como os grandes da terra. E eu fui contigo por onde você andou. Feri todos os seus inimigos. Mas agora, Davi, eu vou propor com você uma aliança. Olha o que Deus faz. E o que Deus pede para ele? Deus pede para Davi somente o compromisso de permanecer na sua presença. Então Deus vai estabelecer a dinastia. O que é isso, pastor? Dinastia é um reino que não tem fim. Isso aqui na teologia é chamado de aliança davídica. Deus faz uma aliança com Davi, determinando uma dinastia. O reino dele nunca teria fim. E aqui nós já mostramos um caminho mostrando a Jesus Cristo. Porque Davi vai vir da descendência de Davi. No entanto, o próprio cego Bartimeu, ali no caminho de Jericó, vai dizer: filho de Davi, tem misericórdia de
mim. Por quê? Não porque Jesus é filho de Davi, porque Jesus é primeiro do que Davi, mas Jesus é chamado de filho de Davi, porque ele vem da mesma linhagem de Davi. Ele é o rei que se assentou no reino, que se assentou no trono de Davi e nunca mais saiu. O que Deus quer fazer para você é maior do que você pode imaginar. Por isso Deus não quer que você estabeleça termos do seu jeito, mas do jeito dele. E ele diz: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sai das tuas entranhas, estabelecerei com ele o seu reino, e este edificará uma casa para mim. Então ele disse para Davi: a aliança que eu faço com você, Davi, é que o teu reino vai durar para sempre. Nunca faltará sucessor sobre o teu trono. Aleluia. Sabe o que Deus está falando? Aleluia, nesta noite para mim e para você: aquietai-vos o coração e saber que Ele é Deus. Sabe por quê? Porque Ele está trabalhando não só no dia de hoje, mas Ele também já trabalha para o dia de amanhã. Ele conhece o teu futuro, Ele sabe o que vai adiante de você, e Deus já está colocando tudo nos eixos, tudo em ordem, para que você garanta a tua vitória no nome do Senhor Jesus, porque Ele não cuida só de você agora, Ele vai te cuidar de você amanhã. Aleluia. E enquanto durar a aliança dele pela tua vida, assim Deus fará acontecer na tua história, diz o Senhor dos exércitos. Vale a pena. Às vezes você entrou aqui hoje disposto a fazer essa aliança. Às vezes você veio hoje disposto, aleluia, a assumir essa aliança com Deus. Ou você já vem há tempos tentando firmar essa aliança. Então entenda, Deus vai colocar os termos. Ele vai estabelecer os caminhos. E cabe a nós obedecer a nossa parte, para que Deus faça a parte dele. Quando Davi morre, Salomão assume. E é interessante que Davi vai fazer uma oração. Depois do versículo 17, do 18 ao 29, ele faz uma oração. E olha a oração de Davi. Então entrou o rei Davi, sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu? Quem sou? Aleluia. Tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Se agora, servindo, de abençoar a família do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a família do teu servo. Davi humildemente aceita os termos da aliança. Quem está entendendo, diga amém. Existem aqueles que não aceitam. Saul não aceitou e foi cortado da face da terra. Tem pessoas que não aceitam como Deus quer, como Deus faz. Só que esses, meu irmão, dão murro em ponto de faca, quebram a cara, nada dá certo, tudo dá errado, porque querem fazer uma coisa que Deus não está aprovando. Eu quero que você entenda nessa noite: a aliança que Deus quer fazer na tua vida vai mudar a sua vida de uma vez por todas. Toda angústia, aflição vai ter que ir embora, problemas vai ter que cair por terra, portas fechadas vão se abrir, a voz de Deus vai chegar e você vai mudar a sua vida por inteiro, porque é assim que faz a aliança que Deus estabelece com cada um de nós. Só que permaneça firme.
vai ter lutas, vai ter problemas, vai ter dificuldades. Muitas coisas vão vir para tentar te desanimar. Mas lembre-se, estou em busca de uma aliança com Deus. Estou em busca de estabelecer um pacto com o Senhor. E Ele será na minha vida. E eu serei guiado por Ele. Amém, Jesus? Então nós começamos esse projeto. Serão alguns domingos, acho que 5 domingos, que nós estaremos aqui em busca desse ápice, que é o momento que Deus bate o martelo e a aliança é feita. Amém, Jesus? Entenda, quando um não quer, dois não faz. Se um não tiver de acordo, andarão os dois juntos? Quem está entendendo, diga amém. Se o homem pede a mulher não quer, eles se casam? Se nós tentarmos estabelecer uma coisa e Deus não quiser, é formada uma aliança? Não. Então precisa ter aprovamento de quem? De Deus. E Deus vai colocar diante de você os seus termos. Amém? Quando Jesus, já que essa dinastia vai chegar até Jesus, quando Jesus chega para os 70 discípulos, não para os 12, mas para os 70, Ele vai chegar e vai falar assim: olha, aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno do meu reino. Aquele que não me colocar em primeiro lugar na tua vida, não é digno do meu reino. E Ele vai começar a dizer: aquele que não tomar sua própria cruz e não me seguir, não é digno do meu reino. Aquele que não aborrecer pai, mãe, vizinho, amigo e até sua própria vida por amor de mim, não é digno do meu reino. O que Jesus estava estabelecendo? Uma aliança. E aí, o que Jesus faz depois que Ele estabelece isso? Ele vai falar uma parábola. Ele vai dizer: olha, qual construtor que quando quer edificar uma casa, ele não vê quanto aquilo vai custar para ele. Ele vai, faz as contas e vê quanto aquilo vai custar para ele, para que não venha no meio da obra parar e as pessoas que passarem olharem e falar: poxa, esse aí não fez as contas corretas e não conseguiu terminar a obra. Quem está entendendo, diga amém. Aí você vai falar assim: mas o que Jesus está falando, pastor? Ele está falando do reino de Deus. Ele está falando para você fazer as contas, se vale a pena servir a Ele ou não. Quanto isso vai te custar? Ele havia falado para os 70: se não deixar pai, se não aborrecer pai, mãe, esposa, marido, filhos, vizinhos, parentes, por amor de mim, não é digno do meu reino. Quanto isso vai te custar? Amém? Quando Deus estabelece os termos, é para nós avaliarmos quanto isso vai te custar. Você vai querer obedecer? Deus não força ninguém, mas Deus mostra o que Ele vai cobrar. Então essa aliança está sendo estabelecida diante de nós essa noite. Não é algo material, é algo espiritual, que tem uma força tremenda na nossa vida, para mudar a nossa história. Mas você precisa estar ciente do que você está fazendo, para que Deus alcance a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, Deus honrou Davi. No final, quase no final do seu reinado, Deus estabelece com ele uma aliança. Não foi no começo, não foi no meio, mas foi no fim. Porque não é como se começa, é como se termina.
Que tem muitos que começam bem, arrebentando. Tem muitos que começam, meu Deus, atropelando todo mundo, mas terminam mal. Saul começou bem e terminou mal. Davi não começou tão bem assim, mas terminou melhor ainda, com uma aliança determinada por Deus na sua vida. E essa aliança chegou até nós, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Fique de pé nessa noite.